Meus amigos, a situação do Santos é desesperadora e rodada após rodada isso fica ainda mais escancarado, né? Se sabia que a tabela do Santos era uma das mais difíceis até o fim do campeonato. Só que o torcedor fica naquela, né? De que, putz, pode ser, quem sabe. E aí o time até faz um primeiro tempo bom, faz um jogo ali competitivo, mas isso não é mais o suficiente. A diferença para os adversários que o Santos tem pego na tabela, ela é tão grande que não adianta. E aí o time segue na zona do rebaixamento. E olha para frente e não vê muita perspectiva, porque não tem nem muito de onde tirar. E acho que o jogo contra o Flamengo voltou a reforçar isso, né? O Santos está à espera de um milagre. Acho que no fundo é meio que isso, né? Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, o seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo aí nos seus grupinhos de WhatsApp. É o seguinte, o Flamengo venceu o Santos por 3-2 no Maracanã, voltou a colar ou tentar colar ali no Palmeiras. Eu estou gravando esse jogo durante o Palmeiras e Mirassol. No momento da gravação deste vídeo aqui, o Mirassol está fazendo 1-0 do Palmeiras. Vou já voltar para terminar de ver o jogo, mas a realidade é que agora, na gravação deste vídeo, o Flamengo empatou em pontos com o Palmeiras, tem o critério de desempate de número de vitórias, então independente do que acontecer na rodada, o Palmeiras segue líder do campeonato, com mais ou menos folga em relação ao Flamengo, que fez um primeiro tempo, acho que com problemas, né, com amplo domínio, mas às vezes sendo um pouco mais lento e tal, e esbarrando no Santos, que fez uma estratégia muito boa, assim como tinha feito no Allianz, né, contra o Palmeiras. Não dá para falar que o Santos fez um jogo ruim. Tanto no Allianz quanto no Maracanã, o Santos jogou bem, dentro das suas limitações. A questão é que as limitações são muitas. Então é um esforço gigante para lutar para não perder. Né? O Santos foi ao Allianz e foi ao Maracanã para tentar beliscar um ponto, que acho que dentro do contexto era lucro. Só que a diferença é muito grande. O Palmeiras fica passeando a área ali, finaliza mais de 30 vezes, uma hora a bola vai entrar, porque é insustentável. É insustentável. E o mesmo vale ali no jogo contra o Flamengo, que de novo, não foi um jogo ruim do Santos. O Flamengo levou o jogo ali meio que em banho-maria, né? O primeiro tempo, num ritmo mais lento, criando uma coisa aqui, um acolá, tomando um susto ou outro e tal. Aí, pum, mesmo assim, fez 1-0 ali com o Léo Pereira numa bola parada, após uma bola parada, mas fez 1-0. O Flamengo tem feito vários gols assim. No segundo tempo, o ritmo do Flamengo aumenta e o Arrascaeta toma conta do jogo. E aí o Flamengo faz 2-3. E parecia que o jogo estava encerrado, né? Porque o Santos nada funcionava. Né? E aí é algo que eu reparo já quando eu faço jogos pela GTV na Vila Belmiro, eu faço do campo. Então é outro jogo. Você consegue ver muito mais de perto. E o primeiro domínio, o primeiro gesto técnico da maioria dos jogadores do Santos é muito ruim. Assim, as jogadas se atrasam porque o primeiro domínio já sai picotado, sai ruim, aí a jogada atrasa 3, 4 segundos. E de atraso em atraso, o Santos é um time com pouca perspectiva de construção e criação ofensiva. Às vezes é tirado ali, aqui ali, um coelho na cartola. O Santos se montou num 4-5-1, né, tendo o Neymar sozinho lá na frente e um time que se prestou a ser voluntarioso para negar espaços ao Flamengo e, de novo, tentar sobreviver no Maracanã, como já tinha tentado sobreviver no Allianz. E o Voivoda queimou vários cartuchos ali no Allianz, né? Entrou com o Robinho Júnior de titular e tal, para tentar sair em transições. Poderia até ter aberto o placar lá. E no Maracanã teve uma ou outra chance ali, já com uma outra configuração, né? Já não era um Santos de uma transição tão direta, porque ter o Neymar ali tornava o time com uma transição um pouquinho mais lenta, né? Mas era um time que ia catar mais espaços, ia tentar buscar o Machada, aqui e ali rolava um lampejo, mas ficava um Santos mais devagar. De qualquer forma, o Santos se defendeu bem no primeiro tempo. No segundo tempo, coisa degringola total, e o Flamengo estava ali com a vitória resolvida. E aí o Voivoda já vinha fazendo mudanças e aí resolve colocar por último ali o Robinho Júnior e tal, até e tira o Neymar sai claramente ali frustrado com a situação, frustrado com ele, frustrado com a decisão do Voivoda também,
reclama, gesticula, pergunta para a comissão técnica, vai me tirar e tal. Mas assim, naquele momento do jogo, acho que o Vojvoda entendeu que o jogo estava perdido e era melhor poupar o Neymar de qualquer tipo de risco. Acho que a decisão ela foi muito mais nesse feeling do que necessariamente vamos tentar salvar o jogo. Só que aí o Santos acha 2 gols, com o Robinho participando de ambos. Né? E eu já falei isso algumas vezes, o Robinho tem que ter muito mais minutos nesse Santos, mas muito mais. E aí o Vojvoda fica numa situação, porque hoje ficou na casa do inexplicável. O Robinho foi titular contra o Palmeiras. E hoje ele praticamente não ia ser usado. Ele jogou 10 minutos. Então, na conta, você fica sem entender. Será que o Robinho ele não poderia ter ajudado mais do que o Tassiano, do que o Lautaro, do que os caras que entraram antes? Então, assim, o Bom Tempo entrou bem, o Robinho entrou bem, mas o Lautaro, o Tassiano, não fazia muito sentido. E o Felipe Luiz foi também tirando alguns, botou até o Michael hoje, né, que tem tido pouquíssima minutagem. Ali claramente o Flamengo já estava com a vitória no bolso e foi rodando elenco. E aí o Santos acha, tira esse coelho da cartola aí, esses 2 gols. O jogo termina 3-2 com algum ar de risco ali no Maracanã, mas no geral a distância ela é muito grande, né? Quando o Flamengo acelerou no segundo tempo, ele fez 2-3 e meio que resolveu o jogo. Quando deu uma desligada, o Santos entrou ali. Fica um recado, talvez, para o torcedor do Santos, que assim, aquele espírito, o ajuste, o talento para buscar alguns resultados, talvez até exista em algum lugar ali, mas está todo mundo sem confiança e até com algumas rusgas, né? Teve treta hoje no sistema defensivo, né? O Neymar reclama de várias jogadas que não seguem e que não chegam nele, por exemplo. O entendimento dele com o Guilherme está muito ruim. E tanto que no intervalo ele fala uma frase que eu, no lugar dele, não falaria, porque eu acho que na situação atual do Santos só joga mais pressão sobre ele, cria um ambiente que, se não tiver bom internamente, só piora, que é quando ele fala que o repórter pergunta qual era a chance ali que o Santos tinha e tal, o que fazer para melhorar, ele fala, cara, tem que ter um pouco mais de paciência, de fato o Santos parece um time muito agoniado, e procurar mais ele no terço final, jogando para si, né, a responsabilidade de tentar produzir mais, falando que seria a única maneira ali de tentar alguma coisa. O aproveitamento realmente do Santos com ele é melhor do que sem ele. Só que a situação neste momento, eu não sei se só ele vai bastar. Ele pode dar algum tipo de ganho ali, hoje deu muito pouco, né, em alguns momentos, uma coisa muito de highlights ali, porque assim, de fato o contexto não ajuda, né? Não sei o quanto a cabeça dele já está 100% na confiança de entrar em algumas disputas, mas é um jogo em que ele só pode ajudar com a bola. Sem bola, muito difícil. E aí, cara, você olha para essa tabela aqui, o Santos segue lá na zona do rebaixamento, o fato do resultado do Vitória abriu uma gordurinha a mais, agora são 2 pontos de diferença. O Juventude colou, né, porque conseguiu uma vitória grande lá em São Januário, e no momento que eu estou gravando, o Fortaleza está jogando contra o Grêmio. E aí você olha para as próximas rodadas, Santos e Palmeiras na Vila. É difícil, cara. Assim, o Santos não é favorito para esse jogo. Eu acho que assim, se empatar aqui, tá bom. Pode ganhar? Pode até ganhar, tirar um coelho da cartola lá, como tirou contra o Flamengo lá no primeiro turno. O Santos ganhou do Flamengo na Vila. Pode acontecer, mas é difícil, é difícil, assim, a real é que é difícil. Então, o Santos não é favorito aqui. Aí tem 2 jogos em casa, né? Fazer a Vila ser um fator não está acontecendo. Você olha em casa aqui, o Santos ele é o segundo pior mandante do campeonato. Então, o jogo ser na Vila não é uma garantia de nada. O Santos simplesmente jogou contra Vitória e Fortaleza em casa e não conseguiu criar gordura. Não conseguiu criar. Perdeu por Vitória e empatou com o Fortaleza. O que para aquela briga do Santos era fundamental, ou ter ganho um, empatado o outro, ou ter ganho os dois. O que não dava era que em 6 pontos contra esses adversários fazer um. E agora vai pegar 2 times que lutam por Libertadores e um deles lutando pelo título. Então aqui, tu olha para isso, o Santos em casa é isso aqui: 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Esse é o Santos jogando na Vila. Fez menos gols do que tomou. Fez 16 e tomou 18 jogando em casa.
Então é muito ruim. E fora de casa, o retrospecto também não é dos melhores, mas é até melhor do que jogando em casa. Então você pega aqui os 2 jogos contra Palmeiras e Mirassol, não tem garantia de nada aqui. Não tem garantia de nada. Agora, de novo, fizer 4 pontos desses 6 aqui, aí é fantástico. Fantástico. O que eu acho difícil. Dá para fazer? Dá para fazer, mas é difícil. E aí iria para 37. Já é um cenário. Né? Então, assim, num cenário muito bom, o Santos não passa daqui. Continuará na agonia. E aí vai para a reta final, tendo que jogar contra o Inter fora, que beleza, assim, também não faz do Beira-Rio um grande alçapão, mas é um jogo desesperador aqui, né? Pelo cenário que se desenha, é um cenário desesperador. Depois pega o Sport em casa, e aqui é um jogo que eu não gosto de usar a palavra no futebol, porque acho que ninguém tem obrigação de nada, mas para quem não quer ser rebaixado, ou quem luta contra o rebaixamento, nesse caso, tem obrigação de ganhar do Sport aqui já com o campeonato perdido. Aí vai para um outro jogo desesperador na Serra Gaúcha contra o Juventude, que vem dando resposta. Inclusive conseguiu uma vitória magnífica contra o Vasco. E tu pega aqui, o Juventude também não tem sido um grande mandante, mas é um jogo de trocação plena aqui. E encerra contra o Santos, contra o Cruzeiro, jogando na Vila. Que aí também tem que ver qual vai ser a circunstância disso aqui, qual vai ser a situação do Cruzeiro ali, né? Se vai estar brigando pelo título, se já estacionou no campeonato ou não e tal. Porque aqui a gente está falando do terceiro melhor mandante do campeonato. Simplesmente. Então, cara, é uma situação em que você, num mundo otimista aqui, num mundo otimista, o Santos faria 42, mas, cara, assim, se fizer os 45, vai ser no estouro do cronômetro. Contando que para fazer esses 45 no limite, ele teria de, nos próximos 2 jogos aí, contra Palmeiras e Mirassol, fazer por aí, 4 de 6, entendeu? 3 pelo menos. Ganhar um desses 2 jogos tem que ganhar. Ou de Palmeiras ou de Mirassol. De um dos dois na Vila vai ter de ganhar. Para depois chegar naquela outra página da tabela ali, tendo que fazer mais alguns pontos. Não tem muito bom de ir, não, velho. Não tem de onde tirar a gordura. E aí você vê, o Vojvoda tá ficando sem repertório, cara. E de novo, quando esse clima começa a ficar ruim, os jogadores com cara de assustado, se desentendendo entre si, reclamação com o técnico por substituição, umas substituições que não fazem muito sentido ali, uma demora, por exemplo, em usar o Robinho, o Rolês é muito tempo no banco ali, sendo que ele podia ter ajudado na potência final ali do segundo tempo. Aí, sabe assim, a receita vai sendo toda moldada. Então, cara, assim, tem que fazer 3 pontos nesses próximos 2 jogos. Aí iria para 36. Depois, contra Inter Sport, Juventude e Cruzeiro, você pega que tem 12 pontos em disputa e dá para fazer 6, talvez 7. E aí você pega 40. Cara, eu acho que o Santos, se fizer 43, é muito. E aí vai ter que ver se escapa com 43. Já teve gente escapando assim? Já teve gente. A bola de segurança é 45, a bola de segurança é 45. Mas, cara, projetando essa tabela, assim como o Jorge Igor já gravou lá no canal dele, eu não acho que o Santos faz 45. Se fizer 43, se dê muito por satisfeito e aí vê se escapa. Porque alguns concorrentes começaram a dar resposta, né? O Vitória começou a dar resposta, o Juventude começou a dar resposta, o Fortaleza deu algumas respostas, e de novo, assim, o Santos faz alguns jogos até bons. Você pegar o jogo contra o Palmeiras, ele não é um jogo ruim. O jogo contra o Flamengo, ele não é um jogo ruim, mas não basta mais. Não é sobre jogar bem ou jogar mal já. Não é sobre isso. Ele chegou num determinado lugar que não tem mais gordura nenhuma, a gordura é menos zero, e aí já não importa se o time, sabe, se a gente tá falando aqui na metade do campeonato, fala, putz, tem um jogo aqui e tal, então assim, há uma possibilidade de evolução, mas isso não é verdade. Então o jogar bem ou jogar mal já não cabe. O torcedor vai olhar e falar, putz, realmente, tipo assim, é muito desesperador pro torcedor do Santos hoje se contentar e falar,
Putz, a gente foi pro Maracanã, mas, pô, perdemos 3-2, até que jogamos bem, assim. Tentamos jogar de igual para igual, entendeu? Continua na zona do rebaixamento e a gordura para fora dela, que era de 1 ponto, ficou de 2 pontos. Ou seja, o Santos andou para trás na rodada. Por mais que, de novo, tenha mostrado alguns highlights ali no jogo. É muito pouco. Se inscreve aí no canal, toca na notificação, deixa o seu like aí, seu dislike. E é nóis. E espalha aí o conteúdo. E nem lembro mais o que eu ia pedir. Mas é isso. Falou? Tamo junto.